Boa noite, meus irmãos. Vamos começar com essa mensagem do livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Essa frase é: urge ousar com o coração afervorado e a mente assediada de júbilos, investindo esforços em empreendimentos iluminativos, de forma que a sombra da ignorância ofereça lugar ao conhecimento e faculte a compreensão dos valores que dignificam e promovem o indivíduo e a sociedade. O ser humano, desse modo, é portador, sim, da capacidade de ousar, trabalhando pela mudança dos condicionamentos odiernos, doentios e primários, facultando que o progresso da ciência aliada à tecnologia de ponta propicie mais profundo e significativo entendimento a respeito da existência carnal, projetada por Deus para servir de recurso precioso para a conquista da real felicidade. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 3, notícias históricas, parágrafos 15 a 17. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciães, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. Agora eu vou para o breve comentário dessa parte introdutória, falando dos escribas e da sinagoga. Palavras escribas vem do hebreu kafá, que significa justamente contar, e sempre existiu em qualquer povo. Os egípcios, o povo grego, eles tinham seus escritores, mas os escribas, como está no Evangelho, tem uma conotação um pouquinho diferente. Esse nome ele foi dado aos primeiros secretários dos reis, dos anciãos, dos juízes, e o quarto dos escribas era situado do lado do quarto do rei, porque se o rei acordasse de madrugada, ele chamava o escriba e dizia: escreve aí. O que ele estava pensando, o escriba tinha que escrever, E aí, eles, além de ensinarem as leis, eles também interpretavam e a aplicavam de maneira muito rigorosa. Alguns escribas, eles também tinham uma função religiosa. E a função básica deles era justamente a manutenção dos textos sagrados. Dizem até que tem duas origens, Que o sogro de Moisés, que se chamava Jetro, era também um escriba. E a segunda foi quando eles voltaram do cativeiro, que foi que apareceram os escribas, que, aliás,
como eles destruíram o templo, os judeus faziam isso nas pequenas reuniões em alguns lugares. E quem eram os responsáveis por essas reuniões eram também os escribas. Foi aí, então, que surgiram as famosas sinagogas. E também, nós não podemos confundir sinagoga com mesquita, né? Porque a mesquita é muçulmana e a sinagoga é do povo judeu. A maioria, meus irmãos, dos escribas, eles eram fariseus. E o embate entre Jesus e os escribas era justamente porque Jesus... por exemplo, Jesus foi numa cerimônia e não lavou as mãos. Ele fazia milagres, curava aos sábados, curava os leprosos, andava com prostituta, com publicanos, com pecadores, né? Convidou Zaqueu e Mateus, que eram publicanos. Aliás, na verdade, ele foi comer na casa do Zaqueu, né? E Zaqueu, que era publicano, se arrependeu e cumpriu a lei, pagando 4 vezes mais o que ele tinha tirado das pessoas de maneira ilícita, como mandava a lei. E aí, quando Jesus curou o paralítico, o que os escribas falaram? Só Deus pode curar, né? Essa passagem, salvo engano, está em Mateus 23. E Jesus falou mais ou menos assim: escribas, vocês fecham as portas do céu para vocês e não deixam quem quer entrar. Então, eram esses os meus singelos comentários da leitura de hoje. Deus, Pai de bondade, estamos mais uma vez aqui para te agradecer por tudo que tu faz por nós, por estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos dando luz, nos intuindo a seguir o caminho certo. Pedimos a Ti, Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos guias espirituais para fluidificar a água do nosso planeta, para colocar o remédio necessário nessa água para que possamos nos curar dos nossos males físicos e espirituais. Que possamos, Senhor, seguir nessa caminhada que com certeza não é fácil. Nós sabemos que muitas pedrinhas nós temos no caminho, mas com a Tua ajuda, Senhor, nós venceremos tudo isso sempre, porque Tu é um Pai muito bom, muito misericordioso, muito justo. Nos ajuda, Senhor, e fica sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja.